Olá, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez nos reunimos para refletirmos os Salmos, rezar com ele, trazer ele para a nossa vida e transformar a nossa vida a partir dos Salmos. Queremos hoje rezar o Salmo 13 e para bem iniciarmos nosso momento de reflexão e oração, nos coloquemos na presença do Espírito Santo e peçamos que ele envie suas luzes sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Assim então reza o Salmo 13. Senhor, até quando me esquecerás? Para quê? Até quando esconderás de mim a tua face? Até quando terei sofrimento dentro de mim e tristeza no coração dia e noite? Até quando o meu inimigo vai triunfar? Atenção, Senhor meu Deus, responde-me, ilumina meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Que meu inimigo não diga, eu venci, e meus opressores não exultem com o meu fracasso. Quanto a mim, eu confio no teu amor, meu coração exulta com tua salvação. Vou cantar ao Senhor por todo o bem que ele me fez. Nós temos aqui, queridos irmãos, um tipo de salmo que é súplica individual. No centro do salmo, ele nos faz ou traz para nós dois pedidos, que pede ao Senhor que o responda e que ilumine os seus olhos. E no início, por 4 vezes, nós temos ali aquela pergunta que direciona tudo aquilo que o Salmo quer nos dizer. Até quando? Esse até quando, ele mostra que nós temos aqui uma situação dramática, uma situação difícil, e mostra que a pessoa está vivendo uma situação complicada. E por isso diz isso na abertura do Salmo. Esse é o tipo de Salmo que nós temos. E ele está organizado em 3 momentos, podemos ali perceber na divisão do Salmo. 3 momentos. Primeiro momento, versículo 2º e 3º. E aparece ali isso que nós acabamos de dizer, a insistência da pergunta, até quando? Até quando, ó Senhor, irá esquecer, irá esconder a sua face? Então é isso que essa primeira parte quer nos fazer refletir, imaginando que Deus possa ter esquecido ou até rejeitou quando nos traz a questão do sofrimento, da tristeza contínua, do versículo 3º. E, finalmente, ele quer saber até quando o inimigo vai triunfar sobre ele. E essa primeira parte do Salmo, ele nos traz os 3 personagens da trama. Personagens que são o próprio Senhor, Deus, que nas nossas Bíblias traz Javé, mas nós sempre referimos a Deus como Senhor, sem pronunciar seu nome, porque o nome de Deus é impronunciável. O justo e o inimigo. Então aqui está esses 3 personagens desse salmo, que na verdade nós temos ali esse conflito, essa situação dramática do salmo. O segundo momento, dos versículos 4º e 5º, traz então a súplica propriamente dita. Qual que é a súplica que nós temos ali? É que o justo pede ao Senhor que responda e tome providências diante daquela situação
que é muito grave. Por quê? Porque fala de morte. Porém, queridos irmãos, não se trata aqui de morte natural, mas a morte do justo, que é a vitória do inimigo. A morte do justo, então, é essa vitória, também chamada de opressores. Os inimigos são chamados de opressores. Então, a vitória deles é a morte do justo. E no terceiro momento, que é o versículo 6º, traz para nós justamente a confiança do justo ao amor de Deus. Talvez já tenha sido atendido, ou até por confiança tão grande de ser atendido, ele se coloca na presença do Senhor. E acrescenta ali no final uma ação de graças pela salvação, mesmo que não tenha acontecido. Ele apresenta a ação de graças porque confia no amor de Deus. E porque confia, ele vai ser atendido. Por que então surgiu esse salmo? O que está por trás do surgimento desse salmo? Nós vimos que é uma súplica, e essa súplica revela um certo conflito entre o justo e o injusto. E por duas vezes, eles são chamados de meu inimigo, ou meus opressores, como o Salmo também traz. Então, queridos irmãos e irmãs, à primeira vista, nós temos a impressão de que seja um conflito isolado entre duas pessoas. Mas, na verdade, não é. Porque nós temos ali o plural, né? Opressores. Então, o Salmo traz esse plural. Ao trazer esse plural, nós podemos perceber, então, que é um conflito entre dois grupos distintos, né? O grupo dos injustos e o grupo dos justos. Um comprometido com a justiça, o outro, que é o justo, o outro descomprometido com a justiça e comprometido, então, com a injustiça, que são os inimigos e os opressores. Pergunta: quem é o mais forte, então, neste conflito? Evidentemente, pode parecer que são os injustos, porque o justo ele vive em risco permanente de morrer, né, de agressão, armam ciladas contra eles, né? E por isso que ele pede ao Senhor que tome a sua defesa, que esteja do lado dele. A palavra opressores aqui muitas vezes mostra para a gente a ideia de perseguição, um grupo que persegue. Eles estão numa situação de aperto, difícil. Então, a permanência ali no risco de morrer dos justos. Então, estes, eles só sossegarão quando tiverem matado o justo, tiverem eliminado o justo, que é contra a sua ideia. Contra a sua ideia. Aí poderão dizer, como nos expressa o Salmo, eu os venci. Exultarão com a morte de quem lutou pela justiça. É por isso que o Salmo, queridos irmãos, começa perguntando insistentemente, né, por várias vezes: até quando, Senhor? Até quando? E mais ainda, né? Para sempre? O Salmo nos traz essas duas perguntas. Os injustos aqui no Salmo, queridos irmãos e irmãs, eles criam um clima de intimidação, de medo, de terror, colocam terror contra os outros e que ninguém ousa levantar a voz ou fazer algo. Pois se alguém ter coragem de levantar a voz, de fazer alguma coisa, sua vida corre sério perigo. Por isso é que os justos, eles correm até certo risco, mas se recorrem à confiança em Deus, no seu amor. É Ele, a sua última esperança. Se não responder, certamente os opressores o matarão. Mas eles sabem em quem depositaram a confiança. Eles confiaram no amor de Deus. E por isso,
eles foram atendidos. Foram todos atendidos. Ali no final do Salmo nos demonstra essa confiança no Deus, e o Deus que se põe ao lado deles, defendendo, protegendo, como escudo de verdade. Aqui então, queridos irmãos, nós temos o rosto de Deus. Qual é o rosto de Deus? É o Deus da intimidade. É o Deus que gera intimidade com os seus, com aqueles que na verdade confiam nele. Então, ele é gerador de vida e gerador de intimidade. O justo pode chamar ele de meu Deus. E, consequentemente, Deus chama todos esses que recorrem a ele de meu povo. Então, vejam, queridos irmãos, que gera intimidade, né? Ele é meu. Eles são meus, né? Então, Deus se revela ao seu povo, se mostra ao seu povo e chama seu povo de meu povo. E, consequentemente, aqueles que confiam em Deus vão chamar ele de meu Deus, quer dizer, gerando uma intimidade, né? Como a criança que chama meu pai, meu papai, papaizinho, né? Então gera uma certa intimidade. Ao se referirem, né, ao voltarem o seu rosto, o seu clamor para Deus como meu Deus, né? Eu estou gerando intimidade, quer dizer, é como se eu estivesse tocando o coração de Deus. Meu Deus, olhe por mim, atenda, até quando? Então nós temos aí um rosto de um Deus que é sinal de intimidade, de comprometimento mútuo. Isso aqui é interessante. Eu me comprometo com Deus e Deus se compromete comigo. Deus nunca falha na sua promessa, no seu cumprimento, na sua aliança. Nós muitas vezes falhamos. Então nós devemos redobrar ali nossa intimidade com Deus e o nosso comprometimento para com Ele. A expressão, queridos irmãos, meu Deus, né? Ou então até a palavra que nós usamos, que a Bíblia nos traz de Javé, nos faz pensar no Êxodo. Aquela grande intervenção de Deus, um Deus libertador que intervém, que resgata o seu povo da escravidão egípcia e faz aliança. Igualzinho o Êxodo. Deus do Êxodo resgatou e fez aliança com o seu povo. E Deus chama Israel de meu povo. É por isso que o justo, ele tem coragem de clamar. Porque sabe que não ficará frustrado, porque sabe quem depositou a confiança, né? Atenção, Senhor meu Deus, responda-me, ilumine meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Ele dirige a Deus essa pergunta ousada. Até quando? Até quando? Possa parecer que Deus esqueceu ou até rejeitou, a princípio do Salmo nos faz pensar isso, escondeu a sua face do seu povo, mas a confiança do justo, ele tem raiz profunda. E no final do Salmo demonstra isto. Esse final demonstra a força que nasce da confiança. Quer dizer, da confiança daquele que tem o Senhor por aliado. Então, por isso, ele recorre com coragem, mesmo sabendo que poderia ter riscos. Ele recorre porque sabe que Deus vai estar do lado dele, vai se colocar do lado dele. Então, queridos irmãos, esse salmo ele repercute também no Novo Testamento, né? Quando nós olhamos para a prática de Jesus, basta examinarmos todas as situações de clamores que nós temos no Novo Testamento, desses clamores que encontraram Jesus no caminho, e quais são as respostas, né, na prática, porque as respostas de Jesus são na prática, a essas situações. Jesus ele se comprazia com o clamor do seu povo e ele atendia o clamor do seu povo, se colocava a caminhar com o seu povo. E por isso que multidões seguiam Jesus. Eles viam as maravilhas que ele operava, as curas, os milagres, e eles estavam desejosos disso também, né?
principalmente estavam desejosos de algo maior, estavam à procura do sagrado. E em Jesus eles viam isso. Por isso eles clamavam, e a fé deles tocava Jesus. E Jesus o salvava, curava, libertava, incluía, trazia para próximo. Basta percorrermos os evangelhos que nós vamos ver então como Jesus ele respondia a estas situações, a esses clamores do povo. A tradição antiga identifica, o rosto de Deus com Jesus Cristo. Então, o rosto de Deus é possível ver no rosto de Jesus Cristo. Quem me vê, vê o Pai. Em Efésios, capítulo 5, versículo 14, nós vamos perceber isso, né? Essa mesma expressão que nós temos nesse salmo, né? De clamor, de súplica, e diz assim: desperta, tu que dormes, levanta-te da morte e o Messias te iluminará. Esse texto, ele recolhe para a gente a equação simbólica do sono e da morte e apresenta o Messias como fonte de luz, né? A morte muitas vezes pode aparecer escuridão, né? Fechamento dos olhos, mas em Jesus apresenta esse Jesus como a fonte de luz, né? O símbolo da luz de Cristo, ele é frequente em todo o Novo Testamento, como ilustram alguns textos que nós temos, não é verdade? E alguns doutores vai falar desses salmos, vai refletir sobre esse salmo que nós acabamos de refletir da seguinte maneira. Crisóstomo, São João Crisóstomo vai nos dizer: sentir o esquecimento de Deus é uma graça. Interessante pensar nisso, né? Sentir, perceber o esquecimento de Deus é uma graça. Será por que ele usa isso? Ele continua: há muitos que não o sentem. O salmista o sente e não pode mais e estoura. Por isso, o esquecimento de Deus é uma graça, porque há muitos que não sentem, né? E isso é tão ruim, né? Porque vira tudo automático. Não sentir Deus já é automático, então acaba não fazendo parte da minha vida. Então, muitas vezes, ao sentirmos isso, é algo que está fazendo falta. Poxa, onde está Deus? Aí eu me viro para Ele. Eu vejo a sua face. Meu coração reverte, né? Mostra Deus quando nós clamamos, quando nós perguntamos. É sinal de que Deus faz parte da minha vida. E quando porventura eu me esqueço dele, meu coração faz questão de lembrar. Outros vão dizer, como Orígenes, o homem começa acumulando em seu espírito múltiplos projetos, mas no final fica um só, o projeto de Deus. O projeto de Deus. Então, por mais que possa parecer que Deus está distante, que nós esquecemos dele, na verdade é nós que esquecemos, não é Deus que esquece de nós, não é Deus que esconde a sua face, mas é nós que escondemos o nosso rosto da face de Deus. Mas no final nós vamos ver que acabamos no colo dele. O projeto, na verdade, no final é dele. E é isso que nós queremos rezar com esse salmo, queridos irmãos. Nos colocar na intimidade de Deus. Nos colocar na intimidade com Deus, a ponto de chamar ele de meu Deus, meu Pai, Paizinho, como uma criança, Abá, papai. E essa intimidade, ela gera confiança. A criança, ela volta para o rosto de seu pai e da sua mãe, porque nele está a confiança. Porque no pai e da mãe, ele tem confiança, é aliado, vai defender de tudo. E ele não tem medo. Mesmo diante da dificuldade ali, de alguma situação que possa aparecer, ele sabe que do lado da mãe, do lado do pai, vai ter proteção. E é dessa forma que nós devemos estar diante de Deus, com toda a confiança de que mesmo nos perigos, nas dificuldades, Deus vai nos proteger. Deus vai estar do nosso lado. E essa aliança que ele firma conosco de aliado é para sempre, é eterna.
mas nós precisamos também nos comprometer com isso. A intimidade, a confiança deve gerar em nós um certo comprometimento da nossa parte com Deus. Se Deus cumpre o seu projeto, se Deus cumpre aquilo que Ele promete, é preciso também que eu cumpra com Deus aquilo que Deus deseja de mim. E Deus não quer de nós coisas, não quer para nós coisas ruins, só quer o bem. E principalmente Ele nos ama e quer que nós sejamos felizes, cumprindo sempre o que Ele nos falou, que é sempre o melhor para nós, a sua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço.